e hoje a gente vai falar sobre ansiedade e as técnicas para lidar com ela. Então, por que eu tô trazendo esse tema, né, que é tão atual e a gente está vendo que o Brasil está sofrendo uma epidemia de ansiedade, principalmente agora na quarentena. Segundo dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o nosso país hoje tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. São 18,6 milhões de brasileiros, 9,3% da nossa população que tem convivido com transtorno. Então é de importantíssima, fundamental, né, a importância de a gente saber o que é a ansiedade e como que ela aparece na nossa vida, né? E afinal, o que é a ansiedade, né? Esse termo que todo mundo fala, às vezes é banalizado, as pessoas falam, eu tenho ansiedade, eu sou ansioso, a minha ansiedade me paralisou. Então, o que é a ansiedade, afinal, né? A ansiedade ela é uma condição fisiológica que faz parte da nossa herança biológica, da evolução da nossa espécie. O que quer dizer isso? Todos nós temos ansiedade em diferentes níveis. Ela é entendida como uma resposta do nosso organismo frente às circunstâncias que nos dão medo, que nos causam medo, né? Quando a gente pensa em algo que dá medo pra gente, a gente vai fazer alguma coisa que dá medo, a gente sente ansiedade. Quando a gente antecipa também esse medo na nossa mente, naquela situação que a gente vai para algum lugar que a gente já tem medo de fazer aquilo, né? Onde a gente percebe as situações ou eventos que a gente não pode controlar e que seriam ameaçadores para a nossa vida, né? Ela é uma ativação normal da reação de emergência do nosso organismo e tem a função de nos proteger, né? Então a gente vai falar, nossa, como assim? A ansiedade não é algo ruim? Ela é desagradável, mas ela também tem a função original de nos proteger. O medo, ele protege a gente de enfrentar as coisas que a gente tem medo, né? Protege a gente de enfrentar situações que poderiam realmente causar algum tipo de perigo na nossa vida. Mas se esse perigo é sentido como muito ameaçador para nós, e se eu considero que meus recursos são ineficientes para enfrentar essas situações, então esse estado de ansiedade passa a ser disfuncional. Os nossos dias passam a ser marcados por sensações de insegurança, fragilidade e impotência para lidar com essas situações do dia a dia. Então eu tenho a sensação que eu não consigo fazer nada. Por exemplo, a gente pode se sentir ansioso quando eu vou pensar que eu vou visitar um amigo meu e que na casa desse amigo tem aranha, né? Chego lá e tem aranhas na casa desse amigo. O meu medo básico é de chegar lá e que tenham aranhas, né? De ter medo de ser picado por essa aranha. Então, o meu medo permanente é de encontrar essa aranha. É a possibilidade futura de ser exposto a essa aranha. Então, a minha ansiedade é uma experiência mais duradoura do que o próprio medo. Ela é uma apreensão, ela é um estado físico de apreensão, onde eu acredito que eu não posso controlar esses eventos futuros e eu não posso controlar de ter essa aranha lá ou não. Consequentemente, a gente pode se sentir ansioso de ir numa entrevista, ir numa festa onde você não conhece as pessoas, ir numa viagem no seu trabalho, né? Tem várias situações, viajar para um lugar desconhecido, no seu desempenho no trabalho, na entrega de algum trabalho. E ela apresenta o quê? Preocupações e principalmente sintomas físicos através daquilo que pensamos. E a ansiedade, ela é quase sempre desagradável. O que é importante a gente perceber, que eu quero trazer hoje para vocês? A ansiedade, ela acontece sempre orientada para o futuro. Ela está governada pela ideia do e se. A gente nunca fica ansioso com respeito ao passado, com o que já aconteceu. Nós ficamos ansiosos em relação ao nosso futuro. A gente tem pensamento catastrófico ou eventos adversos imaginados. E se me der um branco na prova? E se eu não conseguir terminar o trabalho? E se eu tiver um ataque de pânico no supermercado? E se eu desmaiar e perder o controle?
Quantas pessoas não passam por essa situação, não é mesmo? Não sei se tem pessoas aí que estão se identificando com esses pensamentos lá no IC. Eu sei que tem muita gente me assistindo, que eu converso durante o dia e que fala, Júlia, eu fico, pensando que vão acontecer as coisas e muitas vezes eu sofro por antecipação e as coisas não acontecem e eu tenho esse sofrimento me dói e isso não acontece. Então a ansiedade ela sempre tá no IC, né? E se eu encontrar alguém que me faça lembrar o assaltante que me atacou? E se eu perder o meu emprego? É o estado emocional duradouro que está intimamente ligado à nossa segurança e proteção. O medo está no cerne de todos os estados emocionais, de todos os estados de ansiedade. E quando a gente está ansioso, o medo é esse estado psicológico que vai governar a ansiedade. Se você está assistindo e identificando esses pensamentos, com certeza você deve estar se lembrando de várias situações onde você ficou. E se eu encontrar aquela pessoa que eu gosto e ela não olhar para mim? E se eu desmaiar? E se eu não comer direito hoje e passar mal? Então, sempre essa ansiedade ela tá governada para o futuro. Muito da ansiedade acontece através dos pensamentos disfuncionais. E o que são esses pensamentos disfuncionais? Quando você se sente muito ansioso, você é afetado de maneira física. Por que física? Porque ela afeta são sintomas físicos, a gente sente sintoma físico, né? A gente vai ver mais pra frente isso. Emocional, comportamental e, é claro, cognitivo. Talvez a gente não fique consciente disso no momento que a gente está ansioso, mas quando você está ansioso, o seu modo de pensar é totalmente diferente de quando você não está ansioso. A gente tende a ter pensamento catastrófico e esses pensamentos catastróficos são os pensamentos disfuncionais. O que são pensamentos disfuncionais? Por exemplo, se você está numa situação onde você está se preparando para ir numa festa, o pensamento que começa a passar na sua mente é: se a pessoa que eu gosto aparecer na minha frente, aparecer e eu não vou saber o que falar. Ou se eu vou fazer uma apresentação no Zoom, que agora tá muito moderno, né? Nesse novo mundo que a gente está vivendo aí, tem pessoas que vão se identificar. Para todos os colegas da minha empresa, o pensamento disfuncional que aparece é: eu não vou conseguir, eu não vou dar conta de fazer essa apresentação no Zoom. Ou quando eu vou entrar, quando a gente estava antes da pandemia, eu vou entrar num avião, eu vou entrar num ônibus, ou eu vou entrar no metrô. Que pensamento disfuncional que pode aparecer? Eu não vou suportar entrar nesse ônibus. Eu vou começar a ter crise de ansiedade, eu vou começar a suar, eu vou começar a passar mal, eu vou travar, eu vou paralisar e principalmente eu vou desmaiar, que são pensamentos que aparecem muito na crise do pânico. Eu vou perder o controle. Vocês conseguem identificar com esses pensamentos? Ou com pensamentos parecidos que aparecem quando vocês estão expostos a situações que causam ansiedade? Eu vou até olhar aqui se tem pessoas que estão escrevendo sobre isso aqui nos comentários. Quero ver se tem pessoas falando, se identificam com esses comentários. Vamos ver. Tem bastante gente se identificando, né? Porque esses pensamentos disfuncionais, eles, na maioria das vezes, eles são poderosíssimos, né? Porque eles nos paralisam, porque a gente começa a acreditar que eles são verdades, a gente não para questionar os pensamentos disfuncionais. O que é importante a gente saber sobre isso? Questionarmos sempre os nossos pensamentos, pois os nossos pensamentos não são fatos. Quem me conhece sabe que eu falo muito sobre isso. E se não são fatos, nós temos que questionar a sua veracidade. Mas nós vamos falar disso mais pra frente, quando eu trouxer as técnicas sobre ansiedade. Vamos continuar assistindo a live e, se quiser, compartilhe a live. O que é importante?
Em cada transtorno de ansiedade, esse pensamento disfuncional vai aparecer de uma forma diferente, que complica ainda mais a vida de todo mundo. Por quê? Por exemplo, no transtorno do pânico, o pensamento disfuncional geralmente é: eu vou morrer, eu vou perder o controle. Tudo isso, né, que passa de essa sensação pode vir de uma taquicardia, eu vou desmaiar, vou perder o controle, eu não tô sentindo as minhas pernas, né? No transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, não conseguir suportar a incerteza das coisas do dia a dia. Eu fico tentando controlar tudo no meu dia a dia. Os pensamentos disfuncionais aparecem na incerteza das coisas. Como que eu vou enfrentar todas as coisas se eu tenho certeza? Ela aparece na preocupação excessiva com tudo, na super preparação que eu tenho dos eventos, no toque, como se eu não lavar as mãos, tem gente que vai se identificar, alguém da minha família pode morrer. Esse é um pensamento disfuncional. No transtorno de estresse pós-traumático, se eu atravessar essa rua, pode ser que eu seja atacado novamente por alguém que me atacou, e por aí vai. Importante que vocês saberem que existe ansiedade normal e ansiedade patológica. O que é isso, Júlia? Ansiedade normal é a ansiedade que ocorre quando está explicitamente ligada a um objeto. A gente tem um motivo para ter essa ansiedade. Como eu disse lá no começo, o medo de aranhas, por exemplo, que eu sei que tem lá na casa do meu amigo, me causa ansiedade de ir lá na casa dele. Então eu tenho medo. Por exemplo, eu tenho medo de entrar no elevador. Então eu penso que se eu tiver que ir na casa da minha sobrinha, por exemplo, eu vou ter que enfrentar esse elevador. O que eu faço? Eu não vou, porque eu vou ter que subir o elevador. Eu vou ter que subir até o 10º andar. Então eu esquivo, eu fujo disso para não ter que enfrentar. E o que acontece? Toda vez que eu esquivo, toda vez que eu fujo, a minha ansiedade aumenta, né? Então, essa é a ansiedade normal, quando eu tenho um objeto, eu tenho ansiedade de fazer algo. E a gente tem a ansiedade patológica, que é o que é a ansiedade patológica? Quando ela começa a paralisar a nossa vida e ela começa a prejudicar o nosso dia a dia, quando ela começa a paralisar você nas tarefas que você fazia normalmente. Por exemplo, você para de deixar de sair com seus amigos porque você tem medo de morrer. Você não pega mais ônibus, você não entra mais no metrô, você não quer ir trabalhar mais, você não consegue ficar sozinho em casa. E não é frescura, não. Você não consegue mais tomar banho sozinho, porque você tem medo de morrer, porque você tem medo de cair no banho, porque você tem uma angústia que só a ansiedade provoca e reflete no corpo fisicamente, que só quem tem ansiedade sabe o que é. Quem não tem ansiedade não sabe, não imagina o que é sentir esses sintomas. E são sintomas no corpo, né? E são sintomas que você pensa, são pensamentos que você tem certeza que vão acontecer. E o sentimento que ela vem do nada, o medo absoluto que ela aparece do nada. Quando é que a gente sabe que ela é patológica, que a gente fala procure uma terapia, procure uma ajuda para você tratar a sua ansiedade? Quando ela passa por períodos normais além de adaptação, além do desenvolvimento da pessoa, quando ela começa a causar prejuízo na vida da pessoa, né? Então, se você tem essa ansiedade um mês direto, tá na hora de você procurar uma terapia, uma ajuda. Ela não é uma ansiedade episódica, e sim uma ansiedade que está num nível patológico. É importante ficar atento a isso. Sempre que a gente está num estado de ansiedade, de medo, o nosso corpo tende a apresentar 4 tipos de reações básicas. É difícil, né, gente? Ansiedade é um tema muito complexo. Todo mundo acha que fala, eu tô ansioso, tô passando mal. Não, é muito complexo. A gente tem 4 tipos de reações. Lutar, ou a gente luta para sair daquilo, ou fugir, ou paralisar, ou desfalecer.
cada uma dessas respostas que a gente tem da ansiedade vem moldada da nossa história evolutiva e funciona como uma estratégia diferente para a gente lidar com as situações perigosas que a gente vai enfrentar. E cada resposta dessa produz uma reação fisiológica no nosso corpo. Ou batimento cardíaco acelerado, ou respiração, ou a gente tensiona a nossa musculatura. E a gente pode identificar duas que são principais quando a gente fala de reação corpo e mente. Uma que é a agitação, quando a gente fica agitado, a mente agitada, com tendência ativa, a gente quer lutar e fugir. Já parou para pensar quando você está no lugar, de repente você quer sair do lugar, você não sabe o que é, tá agitado, eu quero sair, né? Eu tô sentindo aquilo, quero sair. Ou você começa a sentir um amolecimento, você começa a sentir um distanciamento, que você começa a falar, nossa gente, tô passando mal, e eu tô me distanciando, e aquilo parece que eu vou desmaiar, tô me sentindo mal. E é um desfalecimento. E às vezes você se sente também agitado, mas você sente que a mente está desconectando daquele momento. Tem gente que fala que parece que está num filme, como se fosse uma terceira pessoa, olhando a si mesmo naquela situação, mas separado do corpo. Há um estranhamento, um distanciamento. Na crise do pânico, algumas pessoas sentem uma agitação incontrolada, que parece que até vai perder o sentido, que vai desmaiar. Geralmente é difícil desmaiar, viu, gente? Mas o que costuma ocorrer é que a pessoa se assusta com esse estado de amolecimento e aí fica mais agitada ainda, querendo escapar daquela situação, porque ninguém quer sentir isso. É uma sensação muito ruim, e a pessoa sente isso no corpo, né? Então, essa situação geralmente é o quê? A pessoa, ela tá tensa corporalmente, né, os músculos tensos, mas ela se afasta mentalmente da situação. Então a pessoa começa a interpretar esse afastamento mental como um sinal de desmaio, porque é como se o seu corpo entrasse em stand-by. O corpo quer desligar, ele quer relaxar, ele quer te tirar ali da descarga de adrenalina, da descarga de estresse que o seu corpo tá jogando no estado de ansiedade, né? Muitas pessoas falam dessa sensação de estar vivendo num filme. Vocês já sentiram isso? É uma sensação muito ruim, né? E o que é mais importante? A gente tem muitos sintomas vindo da ansiedade. Gente, são sintomas, assim, eu trouxe alguns para vocês que eu vou falar agora, mas são muitos, né? Poderia ficar aqui falando para vocês sobre um monte de sintomas de ansiedade. Mas o que é recorrente que a gente pode perceber de sintoma de ansiedade? Falta de ar. Muitas vezes é relatado como uma sensação de não ter ar, de não conseguir respirar. Uma respiração, a gente sente a respiração aqui, ó. É aquela rápida, curta, né? Não entra o ar. Tem gente que sente como se estivesse sufocando aqui. Tontura, que é uma sensação que vai cair no chão, perda de controle, visão embaçada, visão muito clara ou escura, sudorese, né, que é a sensação de estar suando frio, mãos, pés, suor em várias partes do corpo, perda de foco visual, sabe quando você tá olhando assim e de repente embaça tudo? Já sentiu isso? Tô com os meus amigos no bar, de repente embaçou tudo, eu tô lá no Zoom, né, uma reunião com os meus chefes, embaçou tudo, gente, fico desesperado, né, e isso dá taquicardia, dá o ritmo cardíaco acelerado, dormência e formigamento de mão, dos pés, ou do rosto, às vezes a gente sente o rosto formigando, tem gente que sente algumas coisas elétricas aqui assim, tipo uns raios passando, tem gente que sente raio aqui assim, como se fossem umas sensações elétricas mesmo, isso são sensações de ansiedade. Palpitação, sensação do coração palpitar, sensação aqui assim, ó, começa a sentir, sabe aqui assim, palpitando mais rápido. Dor ou pressão no peito, que muitas vezes é confundido, a pessoa acha que tá infartando, vai direto para o hospital. Alguém aqui já sentiu isso? Já sentiu que eu tô infartando, eu vou pro hospital, as pessoas vão direto pro hospital, chegam lá, o médico fala, não, você tá tendo uma crise de ansiedade. Pode voltar para casa, fazer respiração, a pessoa fica sem entender nada, porque é muito parecida com a dor do infarto, né?
sensação de asfixia, náusea, estômago embrulhado, diarreia. Tem gente que tem diarreia, chega a ter diarreia, é uma sensação de ansiedade, tremores, né, fraqueza, desequilíbrio, tensão muscular, né? A tensão muscular, inclusive, eu falo muito para as pessoas que são meus pacientes, que a tensão muscular, ela dá ansiedade. Então é um ciclo. Você tá tenso, sua musculatura tá tensa, você fica ansioso, você tá ansioso, você fica tenso. Então é sempre importante a gente olhar, né? Prestar atenção, estar consciente do nosso movimento corporal, né? A gente fica assim, eu tô apertando aqui assim, né? Tô deixando a minha musculatura tensa, eu tô produzindo ansiedade no meu corpo. É muito importante ficar atento a isso. Boca seca, né? Tem muitos sintomas físicos. Cognitivos. O que são sintomas cognitivos? Medo de perder o controle. A pessoa começa a achar que tá enlouquecendo, que não sou capaz de enfrentar aquela situação. Esse é um medo cognitivo de sintoma ansioso. Medo de dano físico ou de morte, medo de enlouquecer. A pessoa começa a achar que vai enlouquecer, é um sintoma de ansiedade. Medo de avaliação negativa dos outros, começo a achar que as pessoas vão achar ruim de mim, que eu não sou capaz, que eu não sou bom o suficiente. Pensamentos ou imagens de lembranças assustadoras, percepções de realidade, baixa concentração, confusão, né, estreitamento de atenção, tem um monte, memória fraca, dificuldade de raciocínio, sintomas comportamentais, busca de segurança em outras pessoas, né, só consigo sair de casa se o meu irmão for junto, ou se o meu marido for junto comigo. Se a pessoa não estiver em casa, eu não consigo ficar em casa sozinho, né? Ou a pessoa tem que ir até comigo, até a faculdade, eu tenho que fazer entrevista comigo, eu não consigo viajar sozinho, eu sempre preciso de alguém comigo, porque eu não consigo fazer as coisas sozinho. Quero fugir dos lugares, quero escapar, quero ir embora, eu monto rota de fuga. Vocês já montaram rota de fuga? Tem gente que monta rota de fuga. Eu tô num barzinho e eu monto rota de fuga para sair dali caso eu sinta um sintoma de ansiedade. Isso é um sintoma comportamental de ansiedade. Tem gente que escreve a rota de fuga, né? Então, hiperventilação também é um sintoma comportamental. Dificuldade para falar, sabe quando você começa a sentir, né? Você começa a sentir que tá com dificuldade, começa a travar, aqui é um sintoma comportamental de ansiedade. Sintoma emocional, se sentir nervoso, tenso, irritado, se sentir assustado, né, aterrorizado com aquilo, apreensivo. Todos esses são sintomas de ansiedade. Depois eu vou fazer um post para vocês colocando, acho que eu já fiz uma vez, mas tem mais de 1000 sintomas de ansiedade. Às vezes, quando eu mando para as pessoas identificarem os sintomas de ansiedade, a pessoa fica doida comigo, fala: Júlia, é muito sintoma de ansiedade. Eu falo: é. Às vezes a gente acha que tá doente, né, que tem algum sintoma físico, alguma doença, mas não é. A gente passa no médico e é um sintoma de ansiedade, né? Então, quais são os transtornos de ansiedade? Agora que a gente já viu, né, os sintomas de ansiedade, o que é ansiedade normal e patológica, quais são os transtornos de ansiedade que são importantes a gente saber? A ansiedade, ela vem sendo estudada por vários, né, aspectos e ainda há dificuldades hoje em dia de se estabelecer uma definição consensual devido a todos esses sintomas que eu falei para vocês, porque ela é muito abrangente, né? E essa dificuldade, ela se dá pela inexistência de um quadro sintomático padrão. Por quê? Em cada pessoa ela dá de um jeito. Ela pode aparecer em mim, por exemplo, como asfixia e eu senti meu braço gelado. Aí em você ela pode dar como um formigamento no dedo e também um formigamento lá no dedinho do pé. Então em cada pessoa ela aparece de um jeito e cada caso é único. Importante a gente saber quais são hoje considerados transtornos de ansiedade. São 6 tipos. A fobia específica que nós temos, que é a claustrofobia, que é bastante conhecida, isso quase todo mundo conhece, né? Que temos aí, talvez seja a fobia mais conhecida, que é a fobia que a gente vê elevador, né? Das pessoas ficarem presas, não conseguirem ficar fechadas num lugar.
Agorafobia, por exemplo, um show, uma palestra, alguém que está preso de um ônibus, não consegue ficar ali, o ambiente fica insuportável para a pessoa. O transtorno do pânico, que é caracterizado por crises de ansiedade repentina e intensa, com forte sensação de medo e mal-estar, né? Acompanhada de sintomas físicos. Importante saber que a crise do pânico, ela é uma interpretação, a pessoa faz interpretação dos sintomas físicos que ela tem. Então, a todo momento ela fica com um hiperfoco dos sintomas físicos que ela tem e isso vira um ciclo de ansiedade. E ela pode ter esses sintomas, essas interpretações de 15 a 30 minutos. As crises podem acontecer de 15 a 30 minutos. Então vem, daqui a 15 minutos tem de novo, daqui 30, né? Então, até queria trazer um exemplo para vocês pensarem, por exemplo, de um paciente que eu atendi que falou, né? De repente os olhos embaçaram, eu fiquei tonto, não conseguia respirar, me senti ali fora da realidade, começa a ficar com pavor, a perna começa a ficar bamba, e aí vem essa sensação de começar a fechamento de glote, e aí eu não sei o que está acontecendo, eu começo a me sentir mal, e aí eu vou para o hospital, e eu chego lá com essa sensação muito ruim, e eu sou diagnosticada com a crise do pânico, né, com ansiedade, uma coisa que parece não ter fim. A síndrome do pânico, ela é caracterizada por ocorrência de ataques inesperados de pânico e por isso ela é conhecida como a síndrome do medo do medo. As pessoas têm medo de ter medo, porque dá medo de ter de novo o ataque do pânico, porque ele vem do nada. Você tá super bem e de repente vem do nada, né? Até teve uma pessoa que me fez uma pergunta que, se der tempo, vou responder no final. Qual que é a diferença da crise do pânico para a crise de ansiedade? Eu vou trazer um pouquinho mais para o final, que é bastante interessante. Então, a gente tem o TOC também, que é bastante conhecido, que é um transtorno de ansiedade que apresenta aí as obsessões, as compulsões, que são medo de germe, né, das pessoas que lavam as mãos, de se preocupar excessivamente, ter coisas simétricas, pensamentos agressivos em relação às pessoas, o transtorno de ansiedade generalizada, que é o que eu falei no começo, que é a preocupação excessiva, quando a pessoa tem a preocupação excessiva, diversos acontecimentos, diversas coisas, e o transtorno de fobia social, né, que a pessoa se sente ansiosa nas situações sociais, quando está sendo observada ou se sente perseguida pelas outras pessoas, e o transtorno de estresse pós-traumático, que geralmente acontece depois de um acidente ou quando a pessoa sofreu um assalto, a pessoa fica com imagens repetitivas dentro da mente, repetindo aquilo fica vindo várias vezes para ela, em imagens, em pensamentos, e isso é um transtorno também de ansiedade. E cada um deles ocorre de uma forma, por isso que é muito importante saber, quando vocês forem na terapia, quando vocês passarem como profissional, saber qual é o transtorno de ansiedade que vocês estão tratando, porque para cada transtorno de ansiedade tem um tipo de tratamento. Então é muito importante saber disso, tá, pessoal? Então, agora que vocês já conhecem sobre a ansiedade, como que ela atua no corpo, sobre os seus sintomas físicos, cognitivos, comportamentais, nós vamos para o que todo mundo tá esperando dessa live e o que todo mundo sempre pergunta, que é o que dá mais ansiedade, que é o que acho que todo mundo trouxe, que trouxe todos vocês aqui hoje. Quais são as técnicas que nós podemos utilizar para poder lidar com essas crises de ansiedade? O que a gente tem que fazer, né? Então, o que muita gente não sabe, como eu falei lá no comecinho, sobre os pensamentos disfuncionais, é que a ansiedade tem os seus princípios nos pensamentos. Então, quando nós temos pensamentos negativos automáticos, que são os pensamentos intrusivos, que a gente não tem controle, são os pensamentos disfuncionais, que eu falei lá no comecinho,
e a gente não questiona esses pensamentos, nós teremos comportamentos de luta ou de fuga. Esses pensamentos disfuncionais fazem com que a gente aumente a ansiedade e a gente não tem controle sobre eles. Acho que vocês devem estar identificando, e são muitos pensamentos disfuncionais, né? São variados. E o que a gente precisa fazer com esses pensamentos disfuncionais que aparecem aí, né? Que é aquilo, eu não vou conseguir, ou vai acontecer alguma coisa ruim, né? Ou e se eu for na padaria encontrar alguém, e se eu cair, e se, né? Sempre no e se, que a ansiedade acontece no e se. Eu preciso aprender a questionar esses pensamentos disfuncionais, testando a sua veracidade. Então, o que a gente faz? A gente presta atenção nesse pensamento, a gente vai identificar esse pensamento. Por exemplo, você teve um pensamento disfuncional. Tive esse pensamento do IC, que agora você aprendeu que é um pensamento disfuncional. E se eu sair e acontecer alguma coisa comigo? E se eu sair e eu for atropelado? A gente vai questionar qual é a veracidade desse pensamento. Quais são as possibilidades reais disso acontecer? Isso está acontecendo de verdade? Isso é um fato que pode acontecer? Ou isso está passando somente a nível mental? Nosso pensamento nem sempre é fato, eu falo muito isso. E se não é fato, a gente sempre deve questionar ele antes de torná-lo real em nossa vida. Quando a gente questiona a sua veracidade, a gente consegue abaixar a nossa ansiedade e a catastrofização em relação a ele. E a gente pode ver que muitas situações que a gente sofre, na verdade, nunca vão acontecer, e a gente sofre por antecipação e a gente fica ansioso, né? Então, quando você registra esses pensamentos, a gente tem uma tabela de registro e você mesmo pode fazer isso, anotando seus pensamentos, a gente consegue identificar que sentimentos estão ali, que reações físicas estão ali, que comportamentos estão envolvidos ali, e você consegue ver a situação num ambiente macro, né? Você consegue ter consciência de você mesmo e se dar conta do que você está pensando não é real. E quando você toma conta do que você está pensando não é real, quando você tem consciência disso, você consegue baixar a ansiedade. Então, fica aí. Se quiserem anotar, pegue o papel e caneta. Questionar os pensamentos negativos. Vamos lá. O que eu estou pensando é real ou apenas um pensamento que está invadindo a minha mente? Quais são as evidências reais do que eu estou pensando que vai acontecer e quais são as evidências contrárias a isso? Que evidências eu tenho sobre isso que eu estou pensando? O quanto esse pensamento é verdadeiro? Que evidências eu tenho para continuar pensando assim? Este é um pensamento que me ajuda? Esse pensamento traz prejuízos? Existem outras formas de pensar sobre isso? Quais? Como seria se eu pensasse de uma forma mais funcional em relação a esse meu pensamento? Quando você conseguir ajustar esse pensamento, você vai se questionar se a sua ansiedade e a sua preocupação diminuiu em relação a ele. É importante fazer isso, né? Então, a gente sabe que os pensamentos intrusivos são aqueles que causam ansiedade, destroem a autoconfiança e fazem a gente pensar em coisas e fatos ruins, podendo com isso se tornar inclusive obsessivos. São pensamentos que surgem na nossa mente e a gente fica assustado com isso. São considerados intrusivos porque acontecem do nada, acontecem de repente. Então é importante você questionar esses pensamentos que muitas vezes se tornam inclusive repetitivos, né? Então, o que é importante? Como lidar com esses pensamentos? Fazendo esse questionamento e ao descobrir a causa desses pensamentos, quando você questionar, entender a veracidade deles, né? Então, existe uma outra estratégia, que é uma técnica que eu vou falar agora, que se chama PARE, que eu sempre falo também para meus pacientes. A gente fala PARE, stop, né? O que é a técnica stop? Para você se auto-instruir.
O P significa para você parar, né? Pare, de parar. Depois eu vou colocar para vocês, eu vou fazer um post falando sobre isso. Você vai falar para você carinhosamente, como se você estivesse educando uma criança que está aprendendo alguma coisa. Então, o P é de pare, para você parar com o pensamento automático negativo. O A é de ar, para você respirar, sentindo o ar entrando e saindo dos seus pulmões e focando nisso. Você vai ajudar você a se acalmar com a sua própria respiração. O R, ele vai ajudar você a tirar o foco do pensamento disfuncional que está te fazendo mal naquele momento. O R é de repare, para você reparar no ambiente, o que está acontecendo ali à minha volta e tirar o foco do seu interno para colocar ele no mundo externo. E o E é para você se elogiar por ter conseguido desviar o foco, aprendendo a reconhecer cada pequena vitória sua. E hoje, além dessa técnica do pare, a gente já falou duas, que é o registro de pensamentos disfuncionais e a do pare. Eu quero trazer a técnica do mindfulness para vocês, que é uma técnica super moderna que a gente tem usado na terapia cognitiva comportamental e que eu particularmente adoro essa técnica e eu quero fazer com vocês aqui. Acho que vai dar tempo. A gente é 9h40 ainda, a gente tem alguns minutinhos ainda. E o que é o mindfulness? Para quem não conhece, as pessoas que fazem terapia comigo conhecem, se estiverem me assistindo aí, né, já sabem do que eu tô falando. É uma técnica muito interessante. Por quê? O que é o mindfulness? O mindfulness é a atenção plena, é estar presente no aqui e no agora. É a prática de estar presente de maneira consciente, mais consciente possível. Se a gente pensar que a ansiedade acontece no e se acontecer algo comigo? E se eu sair e não der certo? E se eu sair e cair? E se eu sair e ficar presa no elevador? E se eu sair e bater o carro? Se a ansiedade acontece no se eu estou presente em mim, no momento, no aqui e no agora, eu consigo entender que nada está acontecendo, que tudo está bem. No mindfulness, significa estar atento a cada movimento, a cada situação, a cada respiração. O uso do termo mindfulness se refere a estar no momento presente, a tudo que surgir internamente e externamente, sem focar nos julgamentos, aceitar aquilo que está acontecendo com você. Então, se a gente for prestar atenção nesse momento, né? Se a gente puder perceber, e eu quero fazer aqui com todos vocês essa técnica hoje para todo mundo que está aqui aprender, porque é uma técnica maravilhosa que ajuda muito nos processos de ansiedade. O que a gente vai perceber? Que todos os processos das nossas dores, das nossas angústias, das nossas ansiedades, dos nossos medos, das nossas emoções ruins, né? Tudo está no pensamento. Então, se a gente consegue trazer a consciência para agora, a gente consegue não sentir essas dores. Então, numa crise de ansiedade, quando você estiver tendo uma crise de ansiedade, usar o mindfulness, trazer sua atenção para agora, descrever o que está acontecendo no seu ambiente, é uma técnica muito eficaz. Eles têm aplicado muito na psicologia em Harvard, né? Então, vamos tentar fazer agora. A gente vai fazer 1 minuto tentando fazer essa técnica. Eu quero que todos vocês prestem atenção no seu ambiente, em volta de você, tentando não focar nos pensamentos, mas descrevendo o ambiente que está em volta de vocês, para a gente entender que tá tudo bem. Vamos olhar 1 minutinho em volta da gente, começa a perceber o que tem em volta de você, se tem alguém do seu lado, descreve o que tem em volta de você, se quiser escrever aqui, presta atenção o que tem no seu lado e vamos tentar focar no momento aqui e agora. Vamos lá tentar fazer?
Então, a gente tá prestando atenção, né, nesse momento do aqui e do agora, no Mindfulness. Quero que vocês aprendam o quê? Quando a gente tá externamente, olhando para o externo presente na gente, a gente consegue baixar os nossos níveis de ansiedade. A ansiedade está no IC. Então, toda vez que você tiver uma crise de ansiedade, tenta praticar o Mindfulness. Prestar atenção no aqui e no agora. Eu estou presente em mim nesse momento e eu aceito esse momento. Eu não rebato isso. Eu não me julgo. Eu não brigo comigo. Eu não me dou bronca. E o importante praticar isso, quando você for praticar, é você aceitar. Se você estiver ansioso, aceitar a sua ansiedade. Não dar bronca em você porque você está ansioso. Quando a gente dá bronca na gente, fala assim, para com essa ansiedade, tem que parar de ficar ansioso. Você está brigando com você está brigando com a sua criança. E isso aumenta muito mais a ansiedade. Então, essa é uma técnica maravilhosa. Depois eu tô pensando em fazer uma live pra gente falar só sobre isso, porque é um tema muito grande e gostoso de se falar, mas essa é uma das técnicas que ajuda muito no processo de ansiedade, tá, gente? Então, outra técnica importantíssima é a respiração diafragmática. Muita gente não sabe, e aí ficam assustados também comigo quando eu trago isso, é que a ansiedade acontece muito porque a gente não sabe respirar. Vocês acreditam nisso? Então, a gente fala, como assim, né? Porque a ansiedade acontece todinha quando tá presa aqui na respiração. Um padrão de respiração impróprio pode levar à hiperventilação. O que é hiperventilação? A gente fica oxigenando, a gente não consegue levar oxigênio para o nosso corpo inteiro. E o que acontece com isso? Isso vai dar taquicardia, a gente não vai oxigenar, isso vai dar tontura e vai dar mais falta de ar ainda. Então a gente precisa aprender a respirar. Por isso que tem pessoas que praticam a meditação e falam que melhoram da ansiedade, porque a meditação está altamente conectada com a respiração. Então, é importante fazer a respiração diafragmática. O que é a respiração diafragmática? É você perceber aonde está a sua respiração. Tá aqui no nível do peito? Tá com a respiração presa aqui no peito? Tenta levar a respiração lá para o umbigo. Você vai pôr a mãozinha lá no seu umbigo. Eu sempre coloco a mão assim. Eu ensino sempre a colocar a mão assim, em cima do umbigo, para você tomar consciência de onde está a sua movimentação. E você vai levar o ar lá para o seu umbigo, como se você estivesse enchendo uma bexiga, e vai inspirar 3 vezes, vai segurar o ar dentro de você 3 vezes e vai soltar o ar 3 vezes também. Tem uma respiração que a gente pratica, para quem já pratica a respiração há mais tempo, chama 478, que ela inclusive induz a gente ao sono, que é uma respiração para quem já pratica a respiração há mais tempo, que você também pode fazer, que você inspira contando 4, segura o ar dentro de você contando até 7 e solta em 8 tempos, fazendo também a respiração diafragmática, tá? Então, essas são algumas técnicas da ansiedade. Eu vou, a gente pode conversar, trazer mais técnicas. Hoje não vai dar tempo de falar tudo, porque eu quero trazer algumas perguntas que algumas pessoas trouxeram aqui para mim. Eu vou falar mais uma técnica, que é da autoinstruções, que é muito importante a gente falar, que são as autoinstruções, elas são estratégias que atuam na nossa capacidade de atenção. E elas favorecem o enfoque do momento de um ataque, principalmente ataque de pânico e crise de ansiedade, né? Então, o que são autoinstruções? Quando você começa a ter ansiedade, é importante que você identifique que é ansiedade. Tem muita gente que tem ansiedade e não acredita que é ansiedade. Esse é um ponto, né? Fala, não é ansiedade isso não. Isso é um infarto. E aí pronto, né? Aí dispara todos os seus sistemas de alerta aí, é um infarto, vamos para o hospital, sai correndo. Então, identificar que é ansiedade, mandar as autoinstruções para você. Você não vai morrer por causa da ansiedade. Isso é apenas um ataque de ansiedade. Quantas vezes você já teve um ataque de ansiedade antes e você conseguiu sobreviver? Parece óbvio,
Mas quando a gente fala essas autoinstruções pra gente, a gente consegue trazer à consciência a nossa racionalidade sobre o que está acontecendo. Porque só quem tem a ansiedade sabe como é difícil racionalizar no momento. É muito difícil, gente, né? Então, a gente manda essa autoinstrução pra gente, a gente traz a gente pro momento, né? Já vi que eu tive isso várias vezes, que eu posso controlar essas sensações, né? Então, essas são as autoinstruções. Essas são técnicas importantíssimas para a gente poder praticar. Tem uma pergunta que uma pessoa me mandou aqui no Sem Ansiedade que eu achei muito importante a gente falar, a gente debater, por que a gente se sente tão cansado depois da crise de ansiedade? Por quê, gente? Alguém sabe? Quando a gente tem a crise de ansiedade, a gente tem uma descarga de adrenalina, assim, vamos pensar num esqueminha, né? Essa descarga de adrenalina tem um aumento de atividade no nosso corpo de luta e fuga, a gente estressa nosso corpo, e esse estresse, ele causa uma fadiga, que muitas vezes causa uma fadiga crônica, se a gente não cuida, se a gente tem muito sobre isso, né? Se a gente acaba tendo muita ansiedade. Quando a gente se comporta de maneira muito apreensiva, se preocupando com o pior, pensando no pior, a gente ativa a resposta do corpo ao estresse. Se a gente ativa, a gente libera o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E a resposta ao estresse faz com que o organismo passe a desencadear mudanças fisiológicas, psicológicas e emocionais que aumentam a capacidade do nosso organismo lidar com o perigo, mas para poder lutar ou fugir, porque é isso que a ansiedade faz, mas essa resposta ao estresse também faz com que a gente se sinta muito cansado, é uma fadiga crônica essa resposta ao estresse e sobrecarrega o nosso corpo. Por isso que a gente, depois de uma crise de ansiedade, a gente sente como se tivesse passado um caminhão em cima da gente. Vocês sentem isso? A gente fica muito, muito, muito cansado, né? E também tem uma outra pergunta aqui, tem outras perguntas muito importantes, mas é um tema muito complexo. Eu tô pensando já em fazer outra live pra gente poder conversar sobre isso. Acho que eu vou trazer, que tem muitas pessoas especiais. Estou amando todos os comentários de todos vocês e vou fazer outra live, já tá decidido, tá? Pra gente poder falar mais sobre isso. Mas a diferença da crise de ansiedade para a crise do pânico, gente, muita gente tem dúvida disso. Qual que é a diferença? A crise de ansiedade, você pode ter uma crise de ansiedade a qualquer momento, né? Posso ter uma crise de ansiedade e ser episódica. Eu posso ter uma crise de ansiedade, eu vou para o hospital, eu tive uma crise de ansiedade. Isso não caracteriza que eu tenho crise do pânico. Assim como eu também posso ter um ataque do pânico e não ter síndrome do pânico, tá? Então, na síndrome do pânico, a gente tem interpretação dos sintomas corporais como sintomas perigosos, né? Eu tenho uma taquicardia, eu acho que eu tô morrendo, que eu tô infartando, eu tenho um hiperfoco a todo momento dos meus sintomas. Qualquer coisa eu tenho essa interpretação dos meus sintomas o tempo inteiro. E tem que ocorrer mais de um mês para que seja um transtorno. A crise de ansiedade, ela pode acontecer e você nunca mais ter. Tem gente que tem uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico, que é diferente da síndrome do pânico, do transtorno. Para ser um transtorno, ser considerado um transtorno, você tem que ter tido isso um mês direto, tá? E ele ocorre várias vezes, tem gente que tem isso várias vezes ao dia, né? E o tempo de duração é o que a gente mais diferencia, né? E o mal-estar, geralmente, da crise do pânico, ele é um pouco mais longo, ele fica, né? Os efeitos do mal-estar dele podem ficar até dias, tem gente que sente dias isso depois, né? E tem uma outra pergunta também, gente, tem tanta pergunta legal, com vontade de responder tanta coisa, eu queria ficar aqui com vocês um tempão, né? Mas eu vou fazer outra live, eu prometo que eu vou fazer outra live. Uma coisa importante, né, para as famílias, para as pessoas que eu tenho visto. Gente, ansiedade
E eu acho que eu tenho que falar isso aqui como pessoa, como psicóloga, como ser humano, né? Ansiedade não é frescura. Só quem tem ansiedade sabe como é ruim ter ansiedade. Então, se você tiver uma pessoa na sua família, se você tiver um amigo, né? Como é que eu posso ajudar uma pessoa e o que eu posso não ajudar? Então, foi uma pergunta que uma pessoa me fez, né? Acolher a pessoa com empatia, né? É importante acolher esses sentimentos, porque realmente uma crise de ansiedade, os sofrimentos, eles são muito grandes, né? Evitar a frase como isso é frescura, você tá fazendo isso para chamar atenção, você tá exagerando, né? E substituir de repente, eu tô aqui com você, você não vai morrer, você pode contar comigo, você vai superar essa crise, é algo que você pode ajudar, né? A pessoa estiver em crise, ajuda a pessoa a ir para um lugar tranquilo, né? Uma das coisas que podem ser feitas e ajudam muito a levar a pessoa para um lugar mais tranquilo, onde ela possa sair ali daquele ambiente que está aversivo para ela, que está machucando ela. Caso isso não for possível, você pode auxiliar a pessoa a imaginar que ela está num lugar tranquilo, mais em paz, como uma praia, ou trazer imagens gostosas para essa pessoa. Propor exercícios respiratórios, né? Como a gente viu hoje, a respiração diafragmática, 478, segurar 333, né? Para a gente poder equilibrar de novo a respiração, tirar o foco dos sintomas, tentar principalmente mindfulness, né? Que a gente aprendeu hoje. Descreve o ambiente onde você está. Começa a olhar a camisa das pessoas que estão em volta, descreve qualquer coisa que tiver à sua volta, para você parar de pensar nos seus sintomas, né? E o que não fazer com uma pessoa com crise de ansiedade? Falar para ela que ela vai acabar ficando doente dessa forma, falar para ela apenas relaxar, para ela parar de pensar tanto, que talvez ela precise de uma bebida, parar de se estressar com pouca coisa, falar que você também está estressado, falar para ela parar de dar importância a pequenas coisas, falar que só ela sofre de ansiedade, que não é só ela que sofre de ansiedade, que só ela está criando os próprios problemas. Gente, né? A ansiedade não é brincadeira. Então, a gente pode ajudar muitas pessoas. Eu queria trazer um livrinho hoje que eu comprei e eu trouxe um livro para vocês que chama O Livro das Atitudes. Tá aqui. É uma frase que eu queria encerrar a nossa live de hoje, agradecer a presença de todos vocês e ler uma frase para todos vocês com muito carinho, agradecer a presença de todos vocês. E já falar da nossa próxima live, que adorei ter todos vocês aqui, mas que 1 hora é muito pouco, né? Pra gente falar, pra gente conversar. Mas quero deixar aqui uma frase desse livro para todos vocês hoje. E vou deixar a live salva aqui para vocês. Se vocês quiserem deixar perguntas, me mandar inbox, vocês sabem, quem me conhece sabe que pode mandar, que eu respondo. Pode mandar pelo WhatsApp, me contata, manda pelo Telegram. Vou colocar depois também no YouTube. Manda aqui pra gente poder conversar, que juntos nós somos mais fortes, sim, tá, gente? Então, vou ler aqui pra vocês. Tome uma atitude positiva. A atitude positiva é aquela que nos convida a desistir de posições extremistas e a perceber um ponto de transcendência e equilíbrio na nossa consciência. Desse ponto, podemos ver tudo numa perspectiva mais ampla e descobrimos imediatamente uma saída criativa. Barreiras se dissolvem, desentendimentos se clarificam, porque estamos dispostos a ver o melhor em nós e o melhor nos outros. Então, é isso, gente. A gente começar a ter atitude positiva com os outros e com a gente, em relação também a ajudar as pessoas que têm ansiedade e nós nos ajudarmos a termos diálogos positivos com a gente mesmo, com a nossa vida, não ter mais diálogos agressivos, acolher a nossa criança interior e juntos caminharmos para essa grande transformação, essa grande alma de empatia que a gente pode criar se formos todos juntos. Agradeço